Oi, eu sou a Gabi Xavier e eu tô aqui de última hora. Eu sei que eu tô atrasada, eu sei que todo mundo já comentou sobre isso, mas eu tô aqui ainda um pouco rouca e tal, mas gravando com muito esforço, com muita vontade. Eu espero que vocês ainda queiram me ouvir sobre Death Note da Netflix. Porque afinal de contas aqui no canal eu já falei sobre o teaser, já falei sobre o trailer, e na verdade muitas das coisas que eu esperava que fossem acontecer, que fossem ser, de certa forma, nesse filme, de fato se concretizaram. Nessa primeira metade eu vou comentar pra qualquer tipo de espectador, pra aquele que conhece a história do anime, pra aquele que não conhece, e comentar sem dar spoilers sobre a trama. Eu vou analisar como um filme em si, vou analisar como um produto fechado, não como o filme adaptado de Death Note. Se você não sabia, então, Death Note da Netflix é baseado em uma obra que já existe, um mangá que foi adaptado em anime já, e que é muito conhecido não só por quem gosta de anime, porque é um desenho, é uma história que traz uma trama, uma investigação e personagens que são muito cativantes e que consegue despertar interesse até em quem não conhece ou não é interessado nesse universo de coisas japonesas. E se aproveitando, sim, de muitas coisas básicas dessa obra, Death Note da Netflix começa contando a história de Light Turner, que é um garoto ali do ensino médio que tá na escola e é inteligente, pelo menos o inteligente, o nerd da turma, não o nerd admirado, mas o nerd que faz as atividades de casa, os trabalhos de outros alunos e ganha por isso, inclusive. Que aparentemente não tem nenhum amigo, porque a gente não conhece nenhum amigo que ele tenha, nenhum colega, nada. E a gente vê logo no começo ele admirando uma outra personagem que é a Mia Sutton, a equivalente, se você quiser saber, a Missa. Muita gente reclamou dessa mudança do nome dela e eu acho que foi uma mudança sutil. Desnecessária? Tanto faz. Eu acho completamente irrelevante, sinceramente. Mas a Mia nesse filme é uma líder de torcida que parece estar meio que de saco cheio dessa vida dela. Embora ela ande com pessoas populares, embora ela mesma seja popular, ela anda lá com os caras esportistas, aqueles que são os típicos machões do filme americano que sacaneiam os outros. Embora ela não necessariamente concorde com isso, mas fica ali conivente. O Light e a Mia vão ter uma primeira interação depois em uma cena mais pra frente, mas o que interessa é que esse cara, esse garoto, de repente cai do céu um caderno pra ele, algo que ele nunca tinha visto, que é justamente o Death Note, o caderno da morte. Esse caderno tem várias regras nesse filme, o que a gente sabe é que aparentemente ele tem pelo menos 95, a gente não conhece nem perto de metade disso, e como o nome diz, o caderno te possibilita ao portador, no caso daquele momento possibilitaria ao Light, que ele pudesse definir quem ia morrer, quem não ia, através de certas regras. E ao pegar esse caderno, ele acaba encontrando um ser que é o Deus da Morte, que é interpretado, sua voz e expressões faciais pelo Willem Dafoe, embora seja um personagem em CGI, em computação gráfica. E tem um cachorro que quer interagir muito durante o vídeo, se ele estiver latindo aqui, deixa ele latir. Mas antes de falar da personalidade do Ryuk, que é esse Deus da Morte, que teve uma mudança bem expressiva, na minha opinião, em relação ao anime, mas antes de falar disso, eu queria falar do CGI, da computação gráfica que forma o Ryuk no filme. Eu fiquei decepcionada porque eu achei pelos trailers, que apesar nos trailers dele aparecer sempre nas sombras e tal, eu achei que pelo investimento que a Netflix estava fazendo, ele viria com um visual muito bem feito. Mas ele continua nas sombras e com pouca qualidade e com pouca definição o filme inteiro. Fora isso, o que acontece? O cara que tá com o caderno Death Note, ele tem que seguir certas regras, mas dentro dessas regras, que no filme aparentemente são milhões, e daqui a pouco eu vou comentar porque eu acho que eles colocaram essas milhões de regras, mas ele tem certa autonomia dentro daquilo. O Ryuk não interferiria. O Deus da Morte é o cara que possibilitou que o caderno chegasse no Light, mas ele não poderia interferir no que o Light quisesse fazer dali pra frente com o caderno. Mas a premissa básica do filme vai ser esse garoto, que é um garoto comum, um garoto que perdeu a mãe para um assassino, que foi assassinada, um cara que é filho de um policial, mas que desconfia ali do pai, que, na verdade, questiona as ações do pai porque acha que ele não luta pela justiça de fato. É o garoto que apanha pro cara mais forte da escola, é o garoto que não tem muita voz, mas que tem uma sede de justiça passional, inclusive, não é nada frio. Ele tem motivações próprias para pensar em quem deve ser culpado ou não por algo. Mas o fato é que esse cara recebeu um caderno da morte que, sob certas regras, pode fazer com que ele decida quem pode viver ou não. E a história vai se desenvolver a partir disso, ele com a Mia, que é essa garota que em determinado momento eles vão se aproximar. E aí já começando a falar sobre esse filme. Eu achei o filme bom? Olha, pra mim, Gabriela como espectadora, independente do anime, em relação ao anime eu tenho uma visão muito pior, mas independente do anime não é o filme que me agradaria. Por quê? Porque a gente tem alguns personagens principais, o Light,
a Mia e depois havia um investigador de fora pra ver essa situação toda que é o L. Esses 3 personagens, nenhum dos 3 fez com que eu me identificasse. Não só a identificação própria de eu faria exatamente o que esse cara faz, eu penso como ele, mas qualquer identificação emocional, de eu me preocupar com a história dele, de eu sentir qualquer coisa, qualquer afeição, qualquer ligação com esses personagens. E eu não tô dizendo que é porque o Light, ele não era muito inteligente, porque a Netflix resolveu fazer uma produção em que o cara principal, ele é mais humano, talvez, ele é um adolescente que os americanos, os ocidentais, vão se identificar mais com questões mais pessoais e que tem uma cera de justiça típica de um jovem, vai fazer com que mais jovens se identifiquem. Eu acho que isso pode até acontecer. Pode ser, se você for jovem, adolescente e não conhecia a obra, até conhecia, e se identificou e gostou, põe aqui nos comentários pra eu saber, porque eu não identifiquei nada. Eu acho que os personagens não são bem construídos. A Mia mesma é uma personagem que ela é jogada, e você conhece ela muito superficialmente, e de repente ela começa a ter atitudes e convicções que brotam do nada. O Light demonstra de fato muitas fragilidades, muitas inseguranças sobre o que é certo, o que é errado, como agir, o que eu faço agora, e isso, ao invés de me aproximar mais dele, de eu achar que ele é mais humano, me fez me afastar. A falta de convicção tão grande do Light, inclusive em relação a Mia, a submissão tão grande dele em relação à garota que ele conheceu ontem e já se abriu totalmente pra ela e já deu tantos poderes pra ela com aquele objeto que ele acabou de encontrar, tudo isso faz com que o Light seja um personagem fraco, e não humanamente fraco. Nada admirável, muito fraco, e realmente tira o caderno desse garoto que ele não merece ter. Ele só tem uma virada muito interessante lá pro final, sem dar detalhes, e é só essa virada, uma vez. E eu não tô dizendo que eu queria que tivesse acontecendo igual no anime, que tem várias viradas o tempo todo, porque não tem tempo de desenvolvimento pra isso. Mas durante o resto do filme inteiro, inclusive ele, quando encontra com o investigador, o L, que também vou falar daqui a pouco sobre ele, mas quando ele encontra, ele se abre. O L, que é o cara que teria que vir como um super investigador inteligente, mesmo que ele não fosse tão inteligente quanto o cara do anime, ele não mostra, na verdade, nenhuma inteligência incrível. Ele consegue chegar na desconfiança de quem é o Kira, que eles chamam o grande assassino misterioso em massa de criminosos de Kira, por uma outra explicação no filme, que quem escolhe, na verdade, ser chamado de Kira é o próprio Light, por uma explicação semântica do significado do nome. Mas para esse investigador L chegar e saber quem é o Kira, ou desconfiar que o Light é o Kira, ele faz uma ligação simples de sistemas. É um primeiro passo que o cara investigador faria. Dali em diante ele começa a descambar e começa a mostrar também muitos sentimentos, emoções e fragilidades que, de novo, não fazem eu me aproximar dele, fazem eu me afastar, porque eu nem tive tempo de admirar. E eu entendo que a Mia venha com mais força, talvez em contrapartida a Missa, que era totalmente submissa e tem uma história completamente diferente também no mangá e no anime. Eu até entendo que vocês tentem dar uma força maior para essa personagem feminina, mas não foi algo que eu, como mulher, por exemplo, olhei e falei que legal. Achei que acabou desvalorizando um outro personagem bom, ao invés de deixar 2 bons personagens, deixou uma forte que não se justifica e um aqui que deveria ser um pouco mais forte fragilizado. Então achei essa construção toda muito ruim. Conversei com pessoas que assistiram ao filme e não tinham visto o anime e que disseram que acharam o filme bom porque ele tem efeitos bons, as mortes estão com muito sangue, muito gore, bem feitas, mas são muito rápidas também e não são tantas quanto eu achei que teriam. Então eu acho até que os pesos das mortes foram bem menores e o drama do Light e da Mia e da relação dos dois foi muito mais valorizado do que a questão do caderno em si. Mas a fotografia é boa, é eficiente, não é ruim. Não achei espetacular também, achei que seria melhor. Achei inclusive que a trilha sonora não é muito boa, por causa do Light, da Mia serem adolescentes, dessa relação dos dois ser muito forte, do clima de colégio, começar com o colégio, ter um baile no meio do filme. Tem música dos anos 80 que eu acho que não encaixou, porque não é um filme que traz memórias dos anos 80 em nada, exceto nas músicas. E, inclusive, quando eu ouvia músicas, eu adoro essas músicas dos anos 80, inclusive, principalmente as que tocaram no filme, por exemplo, e aquilo me descolou. Eu falei, por que você tá tocando? E a trilha sonora não é algo que tem que te descolar do filme. Ela tem que te levar, te embalar. Stranger Things, ela coloca várias trilhas famosas de anos 80 porque faz sentido, faz parte do contexto, te coloca mais imerso ainda no ambiente. No caso de Death Note, me deslocou. Fora isso, Death Note, mesmo o diretor, Adam Wingard, se eu não me engano, ele falou que o filme ficava entre humor e terror, e eu vi logo nas primeiras cenas, e você vai notar isso também se você ainda não assistiu, que ele tenta dar um clima de terror quando o Deus da Morte surge, por exemplo. Porque o Deus da Morte, ele vem como um demônio, quase. O ser que induz o garoto a fazer coisas ruins. Ele
claramente induz, o que no anime não acontece. E isso eu não gostei, por exemplo. Porque, de novo, você tira a força e a autonomia do Light. O Light perde a força com a Mia, o Light perde a força com o Deus da Morte. Mas ele tenta dar esse clima de terror e eu não consegui sentir, de novo, eu não consegui. E não é porque eu sabia quem era o Deus da Morte, não é porque eu sabia o que ia acontecer. Porque terror bem feito te dá tensão, independente que você saiba que agora vai vir um monstro. O grito de medo do personagem quando ele vê o ser, eu achei que tudo ficou muito forçado, muito mecânico, não me deixou imersa na história de forma alguma. Gostei do filme? Não gostei do filme. Sobre adaptação, comparação com anime e mangá, eu vou falar agora, falar os principais pontos que eu achei que a diferença foi ruim. E eu, antes de entrar nesse detalhe, eu queria dizer que muita gente eu ouvi falando, você não tem que comparar adaptação a adaptação. Eu já vi muitas obras, ou filmes, que foram adaptadas de algo em outro formato. Eu sou totalmente a favor de que, se as mudanças forem boas para o gênero, para o formato novo, elas têm que ser feitas. Senhor dos Anéis é uma trilogia que tem muita mudança. O Hobbit teve pouca em comparação ao Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis tem muita mudança e eu acho uma adaptação incrível. Então eu sei analisar separadamente. A minha questão é que essa adaptação, ou esse filme baseado nessa obra original, Death Note, não foi satisfatório o suficiente. E claro, se você compara, ainda as discrepâncias são ainda maiores. Eles poderiam, e eu falei isso no teaser e no trailer várias vezes, eles poderiam ter feito algo genial, muito diferente da obra. Eles poderiam fazer inovações e diferenças e transcrições daquilo pro ocidente, fazendo algo bom, não melhor, mas talvez bom, ou tão quanto, ou assim, suficientemente bom, independente da obra original. Não acho que foi isso que eles fizeram. Fizeram um filme que pode agradar algumas pessoas, sim. É um filme que não fecha redondo, ele deixa o final muito aberto, acho que exageradamente aberto. Mas pode ter gente que assista e pense que vale a pena perder um tempinho comendo pipoca, não seja algo totalmente descartável. Com um final tão aberto, pode ser que tenha continuação. O diretor já disse que eles pensam numa continuação e claramente eles deixaram aquele final daquele jeito para que tivesse um filme 2, mas eu acho que se depender de crítica, se depender de material já utilizado, o segundo filme, se a Netflix resolver produzir, será novamente algo ruim, a não ser que eles façam alguma virada, que de repente eles mudem tudo, mas eu hoje não tenho esperança nenhuma sobre ser algo bom para eu assistir. Se você gosta, eu super respeito que você goste, eu acho que qualquer um pode gostar ou não gostar de um filme, eu tô aqui justificando porque eu acho que ele é ruim, independente da obra original. Mas vamos falar agora dos principais pontos aqui com spoilers, tá? Se você não conhece a história original nem viu esse filme, os principais pontos que eu acho que na mudança foi ruim e prejudicial ao filme, a mudança em relação ao anime. Alguns eu já falei, né, em relação à construção dos personagens, do Light ser muito fraco, não ter nada que te prenda a ele, dele ser esvaziado e enfraquecido o tempo todo pela Mia, pelo Ryuki. Do L também não ter nenhuma potência e não ser de forma alguma um personagem que você se identifica. A batalha de intelecto entre os dois que acontece no anime não acontece nem de perto, não tem batalha nenhuma. O primeiro encontro deles, o Light claramente já diz: oi, eu sou o Kira, quase diz, não precisaria dizer, porque no final das contas o L já entende que ele é, ele já entende que o L sabe que ele é o Kira, e tudo fica acertado. Então a interação dos dois, quando ocorre, é fraca. Eu entendo que eles tenham colocado regras novas, mudado regras, pra dar mais flexibilidade dele manipular a pessoa por mais tempo, dele poder queimar um nome que foi colocado, aí eles criam trama em cima disso, eles criam mais dramas, mais situações, mais conflitos, colocando regras diferentes, mas acho problemático que eles criem 95, porque aí vocês dão flexibilidade demais pra esse roteiro, né? Vocês dão flexibilidade ao ponto de que daqui a pouco vocês podem fazer um filme 2 e colocar o que quiser nesse caderno. Eu acho isso ruim. Tanto o espectador fica sem saber exatamente até onde esse caderno vai e até onde o portador desse caderno pode ir, como deixa uma carta muito simples na mão de vocês que querem continuar esse filme. Eu acho fraco. Outro ponto que gerou vários memes e eu fiquei muito chocada é que, independente de quem fosse o Light, ele não conhecia a Mia, ele falou com ela, interagiu pela primeira vez com um caderno Death Note na mão ali dando sopa, tipo, qualquer um pode ver, e quando ela pergunta, ele imediatamente resolve contar pra ela, confiar e já se aproxima, e já cria uma parceria que depois a gente vê que é problemática e dá problema pra ele de fato. E eu achei tudo muito forçado. Eu entendi o clima teen, entendi que eles quiseram aproximar os dois muito rapidamente, mas criasse uma situação diferente, criasse algo que ele pudesse confiar nela. Desde o início já há o questionamento de se eles são mocinhos ou vilões, se o que eles estão fazendo é certo ou errado. A Mia tem mais convicção daquilo, mas ela chega num nível de psicopatia, claro, muito rapidamente, então você nem consegue se identificar com ela, eu acho, pelo menos. Ele perde muito a cabeça, ele enlouquece muito fácil, e eu acho que por mais que ele tenha um lado humano, que eles queiram mostrar que o L tem sentimento, que ele se preocupa com o Watari, que ele tá ali e não é um investigador frio, ele também
consegue sair do seu temperamento normal e se transformar em alguém mais palpável, que até sai correndo atrás do Light no impulso. Legal, eu entendi o que vocês quiseram fazer, roteiristas, diretor. Só que poderia ser um meio termo, poderia ser um personagem que usasse um pouco mais do seu intelecto, que de novo eu não vi nada dele. O Ryuk, que é um personagem super interessante no anime, que ele tá ali só pra ver o circo pegar fogo, que ele joga e vê o que acontece e não interfere em nada, nem dá opinião, nem nada, claramente quer interferir. Ele começa interferindo, ele dá a caneta. Mesmo que no final o Light rapidamente pensou em algo e vários personagens juntos escreveu algo no caderno que incrivelmente deu certo e ele passou por cima de todo mundo, mesmo assim foi um único momento e eu acho que isso não salvou o filme e poderia ser um momento em que fechou algo, mas muito pelo contrário, eles deixaram todas as pontas abertas. O Light ficou vivo, o L ficou vivo, você não sabe o que aconteceu, você não sabe o que o pai do Light, sabendo dessa história, vai fazer. Então eles deixaram totalmente aberto para uma continuação. Entendo a Netflix ter feito isso como estratégia de marketing, mas é muito ruim se você pensar como um produto fechado, um produto único, um filme único, mesmo que ele tenha continuação, esse filme não tá bom, não tá redondo, não satisfaz. Num caso tão grande, só o L e o pai do Light estarem envolvidos e o Atari, pouca movimentação para conseguir pegar o Kira, a trama de fato ficou girando muito entre um romance de um adolescente com uma outra adolescente. Eu indicaria que as pessoas assistissem Death Note. Se você é muito apegado à obra original e não consegue se desligar nem para tentar assistir, eu diria não assiste, não perde seu tempo. Se você consegue, vê, de repente você pensa diferente de mim e acha que é algo que vale a pena ser assistido mais rapidamente. O filme consegue fazer algo minimamente bem feito, esteticamente falando, e nem é tão fenomenal assim, embora ele tenha bons efeitos visuais especiais. Eu esperava ser surpreendida com alguma coisa positiva, acabei não tendo nenhuma surpresa positiva que fizesse com que eu gostasse desse filme, não gosto desse filme independente da obra original, e comparando com a obra original eu acho que é pior ainda. Um dia eu posso fazer um vídeo aqui dizendo obras que foram adaptadas com muito sucesso ou algo do tipo, só pra vocês saberem que não é porque muda tudo que fica ruim. Não mesmo. Mas no caso de Death Note, ele é ruim, independente de ter mudado algumas coisas. E é isso, gente. Esse vídeo longo, atrasado, porém super de última hora, fica por aqui. Se você não for inscrito ainda, se inscreva no canal. Se você curtiu esse vídeo, dá um like e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!